Bem-vindo ao podcast mais inspirador do setor imobiliário. Conhece as histórias e o percurso dos nossos convidados, que todos em comum têm alguma ligação a este mercado. Conversas de um Raio by Bateria, o podcast para além do óbvio. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Conversas de um Raio. Hoje tenho, como sempre, um convidado especialíssimo que eu admiro muito, apesar da sua tenra idade, e que eu vou passar desde já a apresentar. Hoje recebemos um convidado que alia visão estratégica, inovação e uma profunda compreensão do mercado imobiliário. Com uma sólida formação académica e experiência internacional, passou pelo Lloyds Bank e já esteve envolvido na criação de várias empresas como a Click Invest ou a Two Chance. É fundador e CEO da Flexity, uma fintech que oferece soluções de antecipação de comissões para consultores imobiliários, e ainda diretor financeiro da Overbuilding, uma empresa de gestão de arrendamentos de média e longa duração. Também é pai de uma menina, e vem mais duas a caminho. E tudo isto com 35 anos. Muito bem-vindo, Diogo Dantas da Cunha. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço por teres aceito. Já nos conhecemos há algum tempo. E de facto, eu não sei se nos conhecemos há 5 anos ou talvez um bocadinho mais. É capaz, sim. Mas na verdade eu olhava para ti, não é que eu seja muito mais velha, mas olhava para ti como um miúdo que já estava muito à frente com uma série de projetos, e por isso eu sempre olhei para ti com muita admiração. Já te devia falar também em várias palestras, e tenho acompanhado o teu trabalho, e por isso acho que faz todo o sentido hoje estares aqui para partilhares um bocadinho a tua experiência, o teu percurso. Vamos começar? Estás preparado? Vamos a isso, sim. Olha, Diogo, eu queria que assim, para uma primeira pergunta, nos contasse um bocadinho como é que foi o teu percurso. Não precisas de ir à tua infância, mas explicar um bocadinho como é que foi o teu crescimento, de onde é que tu vieste, onde é que tu estás e para onde é que tu queres ir, e perceber um bocadinho como é que tu, ao longo do teu crescimento, quiseste escolher o caminho dos negócios. Ok. Fazer um bocadinho este enquadramento. Como é que foi? Então, olha, só aí pequena correção na introdução, não é? Que eu na verdade, eu considero que já são 4 filhos, porque eu tenho uma filha, que é a Clara, que ainda não tem 2 anos, depois tenho o meu cão, que é uma doença. É uma doença, mas eu reconheço que aquilo é um amor doentio, mas que é mesmo como se fosse um filho. Depois, como disseste bem, tenho outras duas filhas a caminho. Aqui o meu percurso, eu acho que eu vou começar pela escola. Boa. Porquê? Porque eu tive uma grande sorte, hoje em dia eu vejo que foi mesmo uma grande sorte, que foi, eu sou muito, muito disléxico. Que engraçado. E então eu tive 2 sortes, na verdade. Uma é ser disléxico, e isto para mim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, e foi muito bom. Porquê? Porque o facto de eu ter tido tantas dificuldades com a aprendizagem das coisas mais básicas fez com que eu, muito novo, tivesse tido de aprender, ou seja, o trabalhar... Esforçaste mais do que a média para conseguires alcançar o mesmo resultado. E tive de aprender, não é que, ou seja, embora as coisas parecessem impossíveis, com muito esforço e dedicação poderia ser possível. Então isso foi uma coisa muito boa. A segunda grande sorte foi, obviamente, eu ter descoberto isso tão cedo. Isso só aconteceu também porque eu sou privilegiado, que os meus pais são espetaculares, não é? E então houve um esforço imenso dos meus pais, da minha mãe. Eu lembro-me da minha mãe, coitada, hoje em dia eu reconheço isso, ela fartava, eu depois hoje da escola... Hoje em dia reconheces porque és pai, não é? Não, e não é só por causa disso, porque eu depois da escola fartava-me de ficar a estudar, e depois ao fim de semana, e estava sempre com coisas, e ela estava lá sempre comigo, não é? Por isso o tempo que ela não dedicava a isso. Mas pronto, Tens irmãos, não tens? Tenho uma irmã também. Sim. Ou seja, eu sou muito ligado à minha família, assim numa área mais, sou muito ligado à minha família. Tenho uma irmã com quem me dou muito, muito bem. Ela tem 2 filhas, que são minhas sobrinhas, que eu também gosto muito. E depois, já agora nessa parte familiar também vou incluir a minha mulher, que também é fantástica e que me acompanha imenso. Mas voltando atrás à dislexia, porque é que eu estou a falar disso? Porque foi por causa da dislexia que eu vou para o ensino inglês. Então porquê? Porque na altura os meus pais também me conseguiram ir buscar o que eu considero, porque eu depois, do ponto de vista académico, até tive bastante sucesso, por isso eu acho que eles devem ter ido buscar apoio muito, muito bom para a minha dislexia, e eles disseram, o caso do Diogo é tão mau que o melhor é ele fazer um reset e ir aprender outra língua para começar completamente do zero. E então é por causa disso que eu vou para uma escola inglesa. Eu quando entro, eu vou para o 4º ano. Não sei bem o que é que isso... Não sei o que é que isso representa hoje em dia, mas vou para o 4º ano. Tinhas 9 anos? Tinha para aí 9, eles é um ano atrás, porque devia ter para aí 8 anos. E então eu vou para a escola inglesa.
coitado, do nada cais ali. Não, mas eu era muito novo e eu também fui para a escola inglesa e não foi... Eu na altura não me lembro de ter visto isso como uma coisa má. Eu simplesmente, este foi o motivo principal porque isso acabou por acontecer. Mas não me lembro disso ser algo mau. Imagina, como eu tenho filhos agora dessa idade, estava a imaginar mudá-los assim de escola, para uma escola inglesa, porque eu por acaso até falo nisso, e eles nem pensar, e agora estou-te a imaginar, mas lá está, nós às vezes como pais é que Sim, mas se calhar nós sofremos mais do que as crianças, se calhar lá está, não tens memórias nenhumas negativas disso, por isso até se calhar foi uma coisa boa. Não tenho memórias negativas disso. Que é engraçado. Claro que há de ter sido difícil, uma pessoa vai para uma escola nova, mas claro. Mas pronto, então peguei nisto para dizer, por isso é que eu vou para a escola inglesa. E depois, na realidade, a escola inglesa já te prepara muito para tu ires para o estrangeiro, não é? Já te prepara para tu ires para fora. E obviamente eu também queria ir para fora, ou seja, a escola já te encaminha nesse sentido. E eu também tinha essa vontade, e então eu vou estudar para fora. E eu faço a universidade lá fora. Ou foi com 18 anos. Ou seja, tu fizeste escola inglesa até ao 12º cabo. É, que deles é o 13º, e depois aí fui para a Inglaterra, fui para a universidade. Só tinhas dislexia ou também tinhas PHDA? E pá, eu acho que só tinha dislexia, não sei, esses Ok. Mas pronto, entretanto, depois vou para a Inglaterra, vou para a Universidade da Inglaterra. Em Inglaterra vou estudar Economia e Gestão. Eu ainda não sabia o que é que queria ser, e então escolhi um curso bastante amplo, porque não me queria estar a limitar, e a realidade é que eu queria muitas coisas, mas não sabia bem o que é que queria fazer. Mas interessante que, embora... Isso eu lembro-me bem, embora à minha mesa de jantar, não é, fosse muito comum falar de negócios, e eu não tinha a ambição de ser empresário ou empreendedor. Isso não era algo que eu me lembro desde... Pelo menos eu não me recordo disso. Mas aliás, era uma coisa que tinhas na família e que já observavas. Sim, era algo que eu já observava, era muito presente nessas conversas, não é? Mas não é, o meu objetivo na altura era provavelmente ter uma posição de destaque numa grande empresa. E esse seria o meu objetivo. Sim. Depois a vida, não é? É que nos leva a traçar outros caminhos. E então, depois faço a Universidade da Inglaterra. E como é que foi chegares com 18 anos à Inglaterra e viveres completamente sozinho? Como é que... É assim, atenção, a escola como a escola já te está-te a preparar para isso, não é? E há muitos outros, o que é que eu quero dizer com isto? Há muitos outros colegas que também vão para a Inglaterra. Eu acho que isso facilita um bocadinho. Não é a mesma coisa do que um tipo que está no ensino completamente tradicional português, chega ali ao 12º ano, decide candidatar-se para uma escola em Inglaterra e depois vai para lá, e todo o meu ensino também já era muito feito da forma inglesa. Por isso, ou seja, há uma parte da adaptação que já está feita e que está facilitada. Agora... foi muito desafiante, claro que foi difícil, mas foi muito bom e foi muito importante, não é? Porque uma pessoa depois lá acaba por... aliás, eu não acho nada, não sou daqueles malucos que acham que o ensino lá fora é muito melhor do que cá. Agora, para mim, pessoalmente, essa questão não é, da independência e de estar sozinho, isso sim foi muito valioso, e acho que foi muito bom, não é? De uma pessoa ter de tratar dela. Mas sempre tive muito apoio também dos meus pais. E lembro-me que vinha cá e levava comida e coisas do género, ou seja, havia muito isso. E tinha uma outra coisa, que é a minha irmã também seguiu esse trajeto e é mais velha do que eu. Por isso, embora ela não estivesse na mesma universidade do que eu... Mas estava lá também? Claro, e isso faz com que as coisas sejam muito mais... fáceis. Mas sim, tinhas lá a mana mais velha. Sim, mas foi um desafio, mas muito bom. E eu fiz depois de propósito, quando lá estive, para me tentar principalmente dar com as pessoas de lá e não juntar-me àqueles clusters portugueses que existem sempre. Sim. E eu, se calhar, hoje em dia até olho para isso e digo, se calhar não devia ter feito isso, mas eu fiz mesmo muito isso. Então eu Porquê que achas que não devias ter feito? Eu acho que... Porque é que eu acho que eu não devia ter feito? Porque eu vim para Portugal, certo? E a realidade é que há uma parte, ou seja, o que nós chamamos de networking, realisticamente começa muito cedo. Sim. Eu continuo a dar com os meus amigos ingleses, ok? Ainda há 2 semanas atrás houve um que teve cá a visitar-me. Não tenho aquela proximidade diária, mas eu faço um esforço para irmos mantendo algum contacto. Mas a realidade é que eu estou cá. Certo, ou seja, o networking fizeste lá e agora vives cá, sim. E o cluster dos portugueses, tudo claro que eu os conheço e que malta é impecável, mas eu não tenho essa proximidade com eles porque eu não a criei, não é? Certo. E são pessoas muito simpáticas e espetaculares. Eu é que naquela altura estava com esse mindset que também, se eu fosse para aqui, que era o caminho mais fácil, eu depois não ia conhecer as outras pessoas. Certo. E eu, por exemplo, foi o ano passado, acho que foi o ano passado
por exemplo, eu fui a um casamento de um amigo meu inglês e eu era o único estrangeiro. Que engraçado. E era eu e a minha mulher, éramos os únicos estrangeiros na festa toda. E foi muito giro. Mas se calhar na altura até pensavas em ficar lá ou ficar no estrangeiro, por isso não te preocupavas muito em estar com os portugueses? Não, eu por acaso, aliás, eu depois acabei por ficar 8 anos em Inglaterra. Ainda No foi total bastante. foram 8 anos. Eu não sei se quando fui, por acaso já não me recordo, eu não sei se a minha ambição era, mal acabasse a universidade, voltar para cá ou não, já não me lembro disso, mas lembro-me que, já agora estão para contar, depois quando eu acabo a universidade, e eu na altura, já no último ano da universidade, tu não referiste a TUI, e já porque é que eu vou falar disso, mas eu no último ano eu estava apaixonado por barcos, e o meu objetivo já não era mais ser o responsável de empresas, o meu objetivo era ser o comandante nos barcos tipo do Abramovic. Esse era o meu grande objetivo. Sim. E eu não fazia a mínima ideia mas como é que eu isso fazia. veio? Do nada? Não, porque não do nada, mas porque eu gostava muito. Sim. Eu gostava, e então, uma pessoa vê aqueles barcos e vê isso, e então esse era o que eu queria. Sim. E aquilo é uma indústria muito nicho, eu não fazia a mínima ideia, como é que eu agora vou ser o comandante do barco do Abramovic? E isso foi, porque é que eu estou a contar isso? Porque essa minha vontade deu-me alguma, na altura, deu-me alguma capacidade de pesquisa, ou seja, de ir à procura das coisas. Eu não sabia como é que ia lá chegar, eu começo a fazer alguns cursos profissionais, percebo que os cursos profissionais tu na verdade só podes ir até certos barcos, não chegas aos barcos top, e há um dia que eu digo, olha, há uma feira de náutica em Southampton, muito conhecida, eu vou lá, eu vou pegar no comboio, eu vou lá ver como é que aquilo funciona e vou tentar ver se alguém me explica. Então eu vou lá a essa feira, um flop total nada, e depois eu estou num café, e quando eu estou nesse café eu estou a ouvir duas pessoas a conversar, e eles faziam exatamente o que eu queria. O que tu querias fazer. Então eu interrompi-os e perguntei como é que isso foi. E então eles explicaram como é que funcionava a Marinha Mercante, e eu na realidade, quando eu te digo TUI, na verdade eu estava na Marinha Mercante, e eu entrei para um curso de 3 anos, só que a Marinha Mercante está muito bem estruturada em Inglaterra, e então é um mercado que funciona inverso, ou seja, para tu entrares para a formação, tu já tens de ter sido contratado previamente. Ok. Então eu estava contratado pela TUI, mas estava a estudar. Certo. E então Isto depois da faculdade? Isto depois da faculdade. E então eu entrei, era um curso de 3 anos, para virar oficial, eu só fiz 1 ano, mas foi espetacular. Desse 1 ano, metade passei embarcado e a outra metade estava na escola. Sonho. E sim, eu tive sorte, fui para os cruzeiros, podiam-me ter calhado os cargueiros, porque na realidade aqui à parte que é, para tu não teres limites no tipo de barco que estás a comandar, maiores. Tens de ir para a Marinha Mercante, e depois então é que dás o salto. Mas pronto, aqui o ponto foi ou seja, eu não fazia a mínima ideia, consegui entrar. Depois, quando eu estava na Marinha Mercante, eu comecei, houve 2 coisas ali que foi, na altura assustou-me um bocadinho. Eu pensava, já está. Porquê? Porque são indústrias muito estáveis. Ou seja, é uma indústria que aquilo quase que tu consegues prever, e que são condições muito boas, daqui a 10, 20 anos onde é que tu vais estar e quanto vais estar a receber. Tu consegues prever aquilo tudo, e desde que não haja um desastre, a partir da tua vida está muito... Já está. E eu, para mim, pensava, já está. E isso dava-me alguma ansiedade. E depois, ao mesmo tempo, também não era fácil aquela vida de estar 6 meses fora, e depois 6 meses em casa, ou 3 meses, aquilo também mexeu um bocado comigo, e depois conjuntamente com o facto de eu começar a ter algum medo de, se eu deixar o tempo passar, eu já não vou poder utilizar o meu curso, não é? Eu vou perder todas as valências do meu curso. O teu curso de gestão? O meu curso de gestão e economia. Hoje em dia... Isto tudo da tua cabeça, não foi nada dos teus pais? Não, os meus pais sempre me apoiaram, muito bem, mas não estavam super... Aqui nesta questão da Marinha Mercante, o meu pai também gosta muito de barcos, e por isso provavelmente vem daí. O meu pai teve uma atitude mais do género, se é o que tu queres, está tudo bem. A minha mãe ficou um bocado chocada, mas sempre me apoiaram. Mas a reação foi esta. Mas eu ia dizer que percebeste que não ias evoluir. Exato, e depois fiquei com esse medo que ia perder. Eu já sei, ia dizer que se fosse hoje em dia, porque se fosse hoje em dia eu se calhar tinha feito um esforço, embora gostava muito, eu já vou explicar, porque a parte que eu estava embarcado era boa,
a parte que eu estava na universidade, aquilo era um bocado difícil. A universidade, aquilo era quase prisão. Aliás, mas o meu ponto era, hoje em dia eu se calhar tinha acabado, porque eu reconheço que estas experiências só te enriquecem. E o facto de eu ter saltado um ano ou de eu ter feito os 3 anos, provavelmente estaria na mesma. Estaria 3 anos mais tarde, mas no final das contas isso também não é isso que vai fazer grande diferença. Se calhar, pelo contrário, até te vai dar mais segurança, mais estabilidade e mais conhecimentos. Por isso, não é, o meu avô diz muito que é, se eu não fosse o que sou, não sei o que seria. Por isso não estou nada arrependido, mas do ponto de vista de dica, se calhar diria às pessoas, tenham calma e se calhar acabem e depois... Mas passaste não deixaste de passar pela experiência, sim, não é? Mas eu estou engraçado. Mais curta. Nesse ano, não é que eu começo já a pensar, bem, eu tenho que fazer alguma coisa. E estava-te a dizer que a escola era tipo prisão, porquê? Porque eu lembro perfeitamente, começo aí a candidatar-me para outras coisas, e nomeadamente o Lloyds. E as entrevistas eu tinha de me esconder dos meus colegas, e eu estava, imagina, fechado num campus. As entrevistas online, os testes psicotécnicos. Quando as entrevistas eram em Londres, aquilo era mesmo de filme. Eu tinha de manhã, eu tinha de me apresentar fardado, não é? E depois tinha uma mochila com outra roupa, depois fugia durante o dia, ninguém sabia onde é que eu estava, que eu ia para a entrevista, parecia que estava a fazer uma coisa super ilegal, não é? Porque eu na verdade também não sabia muito bem como gerir aquilo com eles, certo. Não é? Era difícil, porque não se esqueçam que eu também estava em prega, então era ali, se calhar também não foi a forma mais certa de gerir a coisa, mas foi assim. Tu tinhas que 22? Eu tinha 21 anos, 21 anos, sim. Pronto, depois eu entretanto entro no... Tudo se perdoa a 21 anos. Exatamente. Depois eu entro no... Por acaso, uma coisa que eu tenho muita pena, que é... eu da Marinha Mercante, eu fiz poucos, mas fiz alguns que eu considero amigos, mas eu acho que eles... a forma como eu saí... Eu não, achas que não saíste bem? Acho que não saí bem, principalmente com os meus colegas. Não com o meu empregador, porque isso acho que ficou tudo mais ou menos ok, mas com os meus colegas eu não sei se saí bem. Mas pronto, não interessa. Aqui, exato, andando para a frente. Entretanto, entro no Lloyds. No Lloyds entro num programa... fantástico de trainee. Eu depois no Lloyds acabei por estar 4 anos louco, no Lloyds. Não? Quando te ligaram a dizer que tinhas entrado. Ou não? Não te lembras? Eu acho que claro que fiquei contente, porque eu queria, e eu estava muito a lutar por isso, e por isso acho que sim, que foi uma satisfação, mas já não lembro se fiquei louco, mas acho que sim, que devo ter ficado contente, obviamente. E depois eu entrei no programa de trainees, e depois tive 4 anos lá. E o programa de trainees, lá em Inglaterra, é uma coisa mesmo à séria, é muito boa. Aquilo é um fast track e tu estás... Ou seja, é um patamar logo de responsabilidade e de valor acrescentado para a empresa muito grande. E então, pronto, eu adorei. O que é que acontece? E indo ao ponto, à pergunta que tu me fizeste, que eu sempre soube que queria vir para Portugal, se eu sempre tinha sabido se queria ou não queria ir para Portugal. Eu nessa altura eu começo a sentir que era claro que eu estava a progredir, porque depois do programa de trainee depois fiquei lá, era claro que estava a progredir, ou seja, eu uso muito uma analogia que é, eu estava a subir as escadas do prédio, mas eu às vezes sentia um bocado que o prédio era o prédio errado. E então eu tinha muito esse sentimento, e depois a certa altura um ex-chefe meu começa-me a desafiar para tentarmos fazer um negócio nosso. E por que não em Portugal? Porque eu sabia que eu tinha esta vontade. E pronto, e é assim, eu o que não... achas que ele viu em ti para desafiar para isso? Não sei, isso eu já não sei. Isso já não sei o que é que ele viu em mim. Talvez, eu acho que ele viu a vontade de alguém que queria mudar. Eu na altura já não me lembro se já tinha começado também a alterar o meu mindset mas honestamente eu acho que não. Eu acho que a questão era, eu queria mesmo muito ir para Portugal. E não era que... E depois havia aqui um problema que era... Não é que eu acho que as empresas portuguesas são piores ou isso, não de todo. O que eu achava era que, tão jovem, a responsabilidade, o valor acrescentado que eu tinha dentro de uma organização grande, era muito difícil eu conseguir isso em Portugal com aquela idade e com o CV que tinha. Ou seja, nem era uma questão monetária, era uma questão de que eu, se viesse para Portugal naquela altura, eu sentia que qualquer trabalho que me fosse... Ainda por cima há outra coisa, que é, eu tenho 35 anos, eu espero continuar a achar que tenho 22, não é? Mas na altura então parecia que tenho 16 anos. Então era muito difícil eu conseguir isso. Então vir para Portugal para uma posição de responsabilidade e valor acrescentado.
E acho que talvez tenha sido isso que ele viu, essa vontade. Então, ele desafia-me, nós criamos a Click Invest. E eu, na realidade, pelo menos na minha cabeça, a Flexity é um bocadinho a continuação desse projeto. E agora faz este ano 10 anos que eu estou em Portugal e para mim é quase como se fosse um projeto de continuar. Claro que teve muitos altos e baixos, muitos dissabores, muitas dificuldades. Direto para abrir essa empresa cá? Eu vi direto para abrir essa empresa cá. Sozinho? Sim, com este teu... Ou seja, tinha o apoio de... Ou seja, tinha o apoio na altura do Vicente, tinha o apoio do... mas ele era português também? Não, ele era do Uruguai, por isso eu tinha o apoio dele. Tinha o apoio depois também cá em Portugal do Daniel, e depois nessa altura encontramos outros investidores que também nos foram apoiando, e isso foi um percurso. E para mim, na minha cabeça, a Flexity é a evolução disso. Até acabam por ser setores semelhantes, são produtos diferentes, mas setores... O que é que era a empresa? A Quick Invest era uma empresa, era financiamento colaborativo por empréstimo. Ou seja, era ir aos particulares buscar pequenas quantidades de dinheiro para depois emprestares às empresas. E era esse o modelo da Click Invest. Mas pronto, muitos dissabores e sabores e aprendizagem e coisas do género. Mais tarde, na minha cabeça pelo menos, não é assim na verdade no papel, isso é a Flexity, que é a empresa de antecipação de honorários aos consultores. Eu já estou há 10 anos em Portugal. E há mais ou menos, porque tu tocaste também na Overbuilding, há mais ou menos 3 anos atrás, se eu não estou em erro, eu juntei-me à Overbuilding. A Overbuilding é uma empresa familiar, é muito bem liderada pela minha irmã. Ela é muito bem liderada pela minha irmã e essa empresa, sim, é verdade, fazemos gestão de imóveis, mas fazemos muito mais do que isso. Estamos a diversificar muito a atividade. E eu posso, por exemplo, nós agora temos inclusive dentro dessa empresa, uma das coisas que temos uma operação de self-storage que se chama Armazém do Bairro, e se tudo correr bem este ano vai crescer bastante. Continua a crescer a procura por armazenamento no centro das cidades? O que é que tu sentes desse negócio? Sim. Tu começaste esse negócio há quanto tempo? Eu tenho ideia... Há 3 anos. Olha, é mais ou menos. Já ter 3 anos. Se calhar eu entrei já na empresa familiar já faz 4 anos, talvez, e isto está a ter mais ou menos 3 anos. Sim, eu sinto que... Ou seja, eu acho... É que estás-me a fazer uma pergunta difícil, porque obviamente eu vou-te responder já que sim, não é? Senão, mas não, eu acredito mesmo que sim, porque senão não continuávamos a investir nesse negócio. Eu acho que cada vez tens 2 realidades, que é nos centros das cidades, as casas, as lojas são cada vez mais pequenas, e então faz com que haja a necessidade de um sítio para armazenar coisas. E depois tens também, e esta parte não é tão positiva, a questão do consumo. Exatamente. Não é? Pronto, e essa parte é outra. Mas eu acredito muito agora vou falar na mais positiva, que é o armazenamento. Parte do consumo, só para explicar, porque as pessoas acumulam cada vez mais coisas. E há cada vez mais coisas para comprar e para ter, e portanto Exatamente. O espaço não chega. Mas a parte comercial, por exemplo, e nós nos nossos espaços vimos muito isso, temos muito pessoas particulares que utilizam como armazém de casa, e muitos dos sítios são utilizados, tu se calhar estás a imaginar um espaço cheio de tralha que não serve para nada. Mas muitos dos casos aquilo são exatamente como o armazém bem arrumado que antigamente havia nos prédios todos cá em baixo, junto à garagem. E que a malta tem tipo a garagem, a bicicleta e a bicicleta dos filhos, sim, e moram ali uma distância de 2-5 minutos a pé, e então é ali onde conseguem fazer isso. E depois as lojas é uma questão económica. Por exemplo, o nosso modelo é muito de ir para pequenas cidades e tu vês coisas loucas. As pequenas cidades, porque o metro quadrado já está caríssimo, e tu entras em lojas nas avenidas principais em que mais de metade da loja é armazém. Do ponto de vista económico é completamente loucos. Porque é que eles estão... Quer dizer, obviamente, à partida, eles deviam utilizar esse espaço para vender o seu serviço, não para armazenar. E podem perfeitamente, hoje em dia, contratar espaços como estes, ou até um bocadinho mais distantes, e ter os seus armazéns. Não é? Por isso eu diria que é já? Olha, nós estamos em Lisboa, Aveiro, e vamos abrir, se tudo correr bem, Torres Vedras e Leiria. Boa. Qual é mais rentável? É igual. Funciona tudo muito equilibrado. Ok. Mas pronto, acho que este é um não, bom agora saltaste aqui para a Overbuilding, que já estava mais à frente. Vamos um bocadinho atrás à Flexity. Pronto, para já eu queria perceber um bocadinho esta formação académica, esta experiência internacional que tu tiveste.
de que forma é que moldou a tua abordagem ao teu trabalho? Que ensinamentos é que tu trouxeste? O que é que tu realmente sentes que foi o sumo de ter estado lá fora? É uma boa pergunta. Nada? Não. Ficares... Não, longe disso. Não, há uma questão. Pronto, há aquela parte de estar sozinho, não é? De repente estás num país, estás sozinho, é verdade, a minha irmã estava lá, mas ela depois também se foi embora porque ela acabou o curso e ela veio logo para Portugal. Então, ou seja, há esta parte de tu estares lá sozinho e tu tens tu batalhar para fazer os teus amigos, para criar as tuas relações e para cuidares de ti. Isso é uma parte muito, muito importante. E depois há uma parte do ensino mais anglo-saxónico que é muito... ou seja, é muito... o que é que eu quero dizer com isto? A quantidade de aulas que eu tinha era muito pequeno. Eu tinha muito poucas aulas. Mas porquê? Aquilo, o conceito que está por trás não é tanto isto vai ser uma bandalheira e é só festa. A ideia não é essa. Claro que às vezes também acontece, ainda bem. E faz mas, parte. Exatamente, e eu, por exemplo, eu gostava até de ter feito muito mais festa no primeiro ano, que eu não sei se vocês sabem, mas no primeiro ano nem sequer conta para as notas finais, porque eles na realidade lá até incentivam isso para as pessoas viverem e para também criarem as relações e para fazerem o network, que acaba por ser muito importante. Então o primeiro ano não conta para as notas. Isso é muito interessante. Mas pronto, o ponto é, eles fazem isto para obrigar as pessoas a pesquisar por si próprias. E então a aprenderem a chegar às coisas por si próprias, porque na verdade já está tudo disponível. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, talvez um mecanismo de ensino mais adaptado aos dias de hoje, em que está tudo à tua disponibilidade na internet. E os professores depois, claro que te ensinam, mas são mais uns guias do que propriamente... Tipo mentores. Sim, são mais uns guias mentores. Eu acho que o ensino, pelo menos a minha interpretação que eu faço agora a olhar para trás, é mais assim. E isso ajuda-me pelo menos a mim, ou ajudou-me em várias fases, de que quando eu quero fazer uma coisa, nomeadamente a Flexity, não faço a mínima ideia como é que vou chegar lá, mas existe um processo para conseguir chegar lá. E esse ensinamento desse processo talvez tenha vindo daí desse ensino mais anglo-saxónico. Sim, nós tivemos, por acaso, agora isto é à parte, nós tivemos algumas reuniões por causa de outras coisas e eu reparei que tu és muito focado no processo para chegar ao objetivo final. E isso é interessante porque a verdade é que o facto de tu seres assim é que te permite, lá está, estares metido em não sei quantas empresas, porque provavelmente é uma forma que tu adquiriste de trabalhar e que te permite chegar a esses resultados. Mas pronto, eventualmente podes ter apanhado isso lá, mas foi lá que tu tiveste este clique de passar a empreendedor, ou seja, tu há bocado dizias, por exemplo, quando estavas nos barcos, que às tantas percebeste que não passavas dali. Tu tinhas muita ambição, não é? Isso é uma conversa de quem tem muita ambição. Tu já ias com essa ambição ou aí é que tu percebeste que então se calhar tinhas que criar uma empresa e depois tinhas que passar pelo percurso do banco para isso? O que é que despoltou aqui a tua empreendedorismo? Ou seja, eu acho que, pronto, essa parte de eu nos barcos estar com medo de ser tudo tão certo, não é? Ou seja, de estar tudo tão... Já definido e que não passavas dali. Tão definido, isso é porque eu sempre quis fazer muitas coisas. Okay. Ou seja, por exemplo, na escola eu até já fui instrutor de mergulho, porque depois na universidade Inglaterra tens férias muito grandes, então o que é que vais fazer com as férias? Eles incentivam muito isso, porque eu sempre quis fazer muitas coisas e então eu via isso um bocadinho como limitado. O grande desafio da minha vida já estava. Tá. A parte mais empreendedora, eu acho que só veio mais tarde, veio quando eu começo a sentir esta necessidade. Eu tinha um bocadinho o pânico de ficar 10 anos em Inglaterra, porque toda a gente diz que se ficas 10 anos nunca mais voltas. Já não sais. E então é nessa altura que eu começo a ver e também a ficar muito claro que havia muitas coisas que funcionavam em Inglaterra que ainda não estavam em Portugal. E então eu acho que é negócios. E eu acho que é isso principalmente, eu começar a perceber essa possibilidade, eu começar também a ter, ou seja, a vontade de vir para cá, de ter mais controle sobre o meu tempo, que faz com que eu comece a despertar essa veia mais empreendedora. Ok. Ou seja, tu começaste com esta primeira empresa, depois tens aqui uma outra empresa, tu Chance, que eu não sei o que é. É Second, ou seja, dentro do... Second, é okay. Second Chance e... Desculpa. Não faz mal. Isso também, olha, esse é dentro isso é dentro da overbuilding, na verdade. Nós dentro da overbuilding vamos tentando fazer várias coisas.
e a Second Chance era uma coisa muito, muito gira, que foi com um grande amigo meu, que é o Baltazar, e o Baltazar, que é um grande amigo meu, ele tem uma rede de colchões que se chama Dormir Bem. E então ele na altura acorda-me para o problema que era o problema o problema dos colchões que são devolvidos. E o que é que acontece com os colchões que são devolvidos? E acabam em aterros. E então a Second Chance acaba por... Era um projeto que a Second Chance em si não resultou, porque o mercado era muito difícil. Não é que não exista o mercado, existe o mercado, mas Portugal é muito pequeno. Tens muitas empresas semi do governo e era um risco muito elevado nós começarmos... Porquê? Porque era um negócio que, para dar certo e valer a pena, nós tínhamos de ter quase o monopólio de toda a reciclagem dos colchões e de todo o refurbishment dos colchões. E era muito risco, porquê? Porque a qualquer momento estas empresas que são na verdade do governo ou das câmaras, não interessa, são do Estado, a qualquer momento podiam-nos tirar o tapete e nós ainda estaríamos numa fase de investimento. Então era um projeto muito bonito, com muito boas intenções, mas infelizmente não avançou, não faz mal. O que é o resultado? Hoje em dia a Overbuilding tem com o Baltazar uma empresa de venda de colchões normais, de Dormir Bem, no Porto. E pronto, isso foi o resultado. Nós, claro que aí não somos muito ativos, o Baltazar é que tem o trabalho todo, e para ele foi bom porque ele já tem 4 lojas e abriu no Porto a 5ª loja. Ok, boa. Então e a Flexity? A Flexity é a Flexity é o projeto que... ou seja, me acompanha há mais tempo. Sim, é o meu projeto. Sim, é o meu projeto. A Flexity é o meu projeto, é o meu bebé. Eu, quando vim para Portugal, não é? Para além de ter esta questão da veia empreendedora que tu falaste, agora estou-me a recordar, eu próprio. Eu tinha uma coisa na altura muito patriota, muito patriótica. Eu acho que qualquer pessoa que está fora há muito tempo, e 8 anos já considero algum tempo, a veia patriótica vem ao de cima e ficas com mais paixão pelo país. Então eu tinha muita vontade. O meu objetivo principal, eu nem estava preocupado com o negócio que ia criar, eu nem estava preocupado, e devia estar, com qual é que é o potencial máximo de mercado do negócio. Eu não estava preocupado com nada dessas coisas, estava preocupado o que é que eu vou fazer que vai acrescentar mais valor. E era esse o objetivo. Mas e era isso que eu queria trazer. Sem saberes para onde? Ainda sem saber para onde. Okay. O que eu queria era fazer alguma coisa que acrescentasse mesmo valor. E pronto, e quando surge a ideia do financiamento colaborativo, isso bateu nas caixas todas e eu avancei. Agora, do ponto de vista, e porque é que eu considero que a Flexity é a continuação? Porque eu acho que o que a Flexity faz é, nós fazemos a antecipação de honorários aos consultores imobiliários e... Queres explicar um bocadinho só para quem não Sim, não ou seja, para quem não conhece como é que funciona o setor. Por norma, grande parte, não são todos, grande parte dos consultores imobiliários, eles só recebem na base da comissão. Ou seja, não têm um salário, recebem só quando o negócio efetivamente é feito. Depois, para além disso, quando um negócio é feito, por norma há 2 partes. Há uma parte que é assinado o contrato de promessa, em que o consultor pode receber uma parte da comissão ou pode não receber comissão ainda nenhuma, mas tipicamente eles recebem 50% da comissão no contrato de promessa, e depois, passado uns meses, quando é feita a escritura, eles recebem o resto. Então o que nós fazemos é, nós antecipamos este período e permitimos com que, ou seja, nós damos este controle ao consultor dele decidir quando recebe. O consultor pode logo receber, após o contrato de promessa, a comissão da escritura? Pode, exatamente. É logo a seguir? É logo a seguir. E aqui a ideia mesmo, o objetivo principal é dar mais independência financeira ao consultor, e eu já vou explicar essa parte, e é com isso também contribuir para a profissionalização do setor. E então isto é uma novidade, porque não existia, é inovação pura, e é algo que... porque quando nós olhamos... eu faço este paralelismo, que é quando se olha, e às vezes ainda tenho este feedback, eu às vezes tenho pessoas que dizem, o teu serviço não é bom, ou não interessa, ou isso ainda existe, e acho que faz parte do processo da inovação. Mas eu acho isso engraçado se nós pensarmos bem o que é que estamos a dizer. E com uma pessoa que diz que este serviço não faz sentido, e aqui modéstia à parte, na verdade o que eles estão a dizer é quase como se de repente viraram-se para os empresários todos de Portugal e dizem, acabaram os bancos. Tu a partir de agora só podes pedir dinheiro aos teus amigos, ao teu patrão e à tua família. Acabaram-se os bancos. E é um bocadinho isto que quando há esse processo, porque nós a Flexity o que nós vimos fazer, e eu sei que muitos consultores, muitos profissionais liberais,
o banco não funciona para eles, porque os processos, o facto de terem os vencimentos assim, faz com que haja uma incompatibilidade e então as necessidades deles financeiras, não há nada que resolva isso. Então a Flexity vem tentar colmatar essa lacuna de mercado, permitir com que o contrato do CPCV passe a ser um ativo que eles conseguem transformar em liquidez muito rapidamente, e eles passam a saber, se por acaso precisarem, seja por investimento, seja por que motivo for, aqueles contratos que estão na gaveta, eles conseguem nos transformar em dinheiro e não estão a pedir um favor a ninguém, não estão a baixar, se não estão a rebaixar. É um serviço que está no setor e que eles podem utilizar se assim o entenderem. Certo. Até para antecipar outras coisas, outros custos que tenham. Sim, exatamente. E hoje em dia nós, a Flexity... ou seja, esta experiência que eu tenho, nós no total já adiantámos isto só para... Era isso, não, eu tinha essa pergunta, a perceber qual é que é a dimensão, ou seja, queria-te perguntar, já agora só para fazermos aqui um enquadramento mais completo, quais é que foram as dores que tu, e como é que tu chegaste a essas dores, porque na verdade tu estavas numa área que não estavas tão dentro do imobiliário, porque para tu perceberes exatamente isto que estás a explicar, tens que entrar um bocadinho mais a fundo. Eu sei que tiveste aí uma experiência, queres contar um bocadinho disso e depois também perceber qual é que é a dimensão da Flexity hoje, em termos de parcerias, em termos de números? Sim, então, ou seja, como é que como é que... ou seja, tens de perceber um bocadinho o dia-a-dia de um consultor imobiliário, que sim, as pessoas, a maioria sim, o que acontece é, eu na verdade, eu tinha a Quick Invest e na altura a Quick Invest dirige ao mercado na totalidade no geral, sim. E faz os financiamentos às empresas. E na altura, como tu sabes, eu tenho muito boas relações de pessoas que conhecem muito bem o setor da mediação. E são essas pessoas que me dizem: olha, Diogo, o que era mesmo interessante era, na realidade, isto existe, ou seja, esta é a realidade do consultor imobiliário. O consultor imobiliário, às vezes, seja por que motivo for, ele tem a necessidade de antecipar estas comissões. Aliás, até me era dito: olha, nós temos sempre uma conta calcionada só para suprir as necessidades dos consultores quando eles nos vêm pedir. A realidade é que nós também estamos a crescer muito, já temos muitos consultores. Isto começa a ser uma dor de cabeça brutal, porque enquanto isto antigamente era fixe e até era uma forma que nós achávamos de os reter, porque éramos os maiores e estávamos a salvá-los, isto agora começa a ser uma grande dor de cabeça, porque isto já são muitos, isto também já não é uma decisão minha, porque já existe um departamento financeiro e nós achamos que isto é claramente uma necessidade e que vai ser uma tendência de futuro, porque cada vez vai ser mais profissional o setor. Cada vez as agências vão ter estruturas maiores e então isto vai ser uma necessidade e é um bocadinho esse. E eu na altura, aqui não entrando em detalhe, eu tento fazer o pivot da Quick Invest para entrar neste serviço. Eu tinha muitos sócios, acionistas ou investidores, não houve ali um alinhamento e então eu acabo eu achei que sim, que aqui é que estava uma boa oportunidade. E então eu sigo por aqui. Ok. E pronto, e foi. E agora, o que é que era? Depois, em termos de evolução, qual é que é a dimensão agora? Porque tu começaste só com uma agência. Sim, como é que isto... Ou seja, atenção, a Flex ainda é muito pequenina, porque nós somos nós somos um negócio de nicho e por isso eu tenho que ter uma capilaridade muito grande para eu poder dizer que sou grande. Dito isso, nós já antecipámos 12 milhões de comissões. Já são mais de 8.000 CPCVs, mais de 1.500 agentes que passaram por nós. Nós hoje em dia já trabalhamos... É impressionante, são números já muito interessantes. Sim, eu acho que são números... Sim, eu fico orgulhoso dos números, não tanto da parte financeira ou rentabilidade, mas mais acima de tudo de que claramente o serviço é necessário, porque como tu sabes eu também não sou espetacular no marketing. Não é? Não acho nada. Não, mas sim, não sou espetacular no marketing. Mas tens esforçado bastante. Sim, não sou espetacular no marketing e então eu acho que são números muito interessantes. Temos essa questão. Já são números interessantes e é um serviço que é claramente uma necessidade. E que há muitos consultores e eu, hoje em dia, por exemplo, eu tenho consultores que hoje em dia estão há 3 anos no setor
E eu tenho testemunhos deles a dizer que no primeiro ano, que se não tivesse sido o Tivesse serviço isto, da não conseguiam Flexity, ter- eles provavelmente hoje não eram consultores imobiliários. E se calhar hoje já não me utilizam, ou utilizam muito esporadicamente porque quer fazer um investimento ou algo do género. Mas há muitas pessoas que dizem isso. Então isso para mim é uma grande... E depois é a prova do modelo. Ou seja, que o modelo, que havia muita incerteza, pá, isto vai ser um buraco, isto é um buraco, não é? Na realidade E isto tu são números que já tiveste podem ali dizer que firme, não. pá, Não, sim. ou seja, o modelo funciona. E nós hoje em dia já trabalhamos com a Remax, já trabalhamos com o 121, já trabalhamos com o KW. À partida vamos fechar com a Coldwell Bankers, está tudo acertado. Boa. Trabalhamos com a IAD. Trabalhamos com a IAD em Espanha, que é um bruto sucesso. Em Portugal Queria-te também. perguntar isso, sim, Mas sim, também. trabalhamos com a IAD em Espanha. Está a correr muito, muito bem. Brutal. E E na verdade tu não tens grande risco, não é? Porque quando se assina um CPCV, muito dificilmente claro que é assim. o negócio cai. Pode acontecer. Assim, é assim, em 8.000 CPCVs, Quantos é que caíram? eu não sei, são poucos, mas acontece. Pode acontecer, Pode sim, acontecer. mas é... O que nós Desculpa. fazemos é, nós não aceitamos todos os CPCVs e os nossos filtros permitem com que, eu diria que 98% dos claro. processos que nós avançamos ficam. Porque fazemos esse... Agora, claro que às vezes acontecem problemas e claro que às vezes acontecem situações chatas. Mas pronto, mas o Faz modelo parte. funciona, Tens que ter exatamente, ali- e a nossa validação também é, ou seja, a nossa validação base também funciona. Isto é importante porquê? Porque muitas vezes eu trabalho pouco com os novatos e é eu tenho este testemunho que eu te acabei de dizer, eu acho que podia ter muito mais e acho que podia contribuir ainda muito mais para o setor apoiando esta malta que está no início da atividade. Eu às vezes acho que vamos pouco aos que estão a iniciar porque eles têm muito receio que o negócio não se caia. Imagina, muitos deles estão aqui e eles nem acreditam. Fecharam o negócio, mas eles ainda nem acreditam, não é? E eles Sim. não conhecem o setor Claro. como tu conheces. Como, eles não, então, na cabeça deles, eles têm algum... Isto, se calhar, não vai Não vai acontecer. acontecer. Então, não antecipam e numa fase que para eles era tão necessário. Porque estão ali há 3 anos, se calhar, no prejuízo e no negativo. Há 3 meses... Peço desculpa, não 3 anos. Estão ali há 3 meses, se calhar, no prejuízo, só a investir. E se calhar era tão importante aquela antecipação naquele momento, mas eles, se calhar, não o fazem por este receio. E por isso eu quero passar a mensagem que, obviamente, a nossa validação que é feita deve dar essa segurança que se o processo é aprovado é porque ele vai Como fechar. é que tu montaste, como é que tu fazes essa validação? Como é que tu... Eu acredito que ao princípio fosse uma coisa muito básica, não é? Se calhar não tinhas alguém a validar-te os contratos Não, olha, e fazer as transferências. é assim, Montaste um sistema, como é que tu evoluíste o negócio ao longo destes anos? Para então, entrares olha, em várias redes, não é? Sim, então, erros desde o tempo da Quick Invest, não é? Quick Invest, investimento, ainda nem sequer tinha um serviço, já tinha uma bruta plataforma, gasto imenso Pois. dinheiro numa plataforma. Erro. Uma estupidez. Começa com o Excel. Isto uma pessoa nunca se pode esquecer que há 40 anos atrás os bancos, os grandes, trabalhavam com folhas de Excel. E conseguiam. Por isso, se eles conseguiam com aquela dimensão, claro que tinham uma carga louca de pessoas, porque é que eu não hei de conseguir quando ainda por cima a minha operação, realisticamente, mesmo que for um sucesso, vai ser uma coisa ridícula, não é? Em termos de dimensão. Por isso, mas pronto, aí na Quick Invest fiz esse erro. Aqui... Sim, a tua visão de gestão, eu percebo o que tu dizes e foi um bocadinho a escola que eu aprendi também na Jerónimo Martins. Primeiro tu tens que fazer omeletes sem ovos e se conseguires fazer omeletes, então depois podes vir a pôr os ovos. E eu acho que sim, eu acho que... Porque tu quando estás a testar no fundo o conceito, não é? Sim. Estás a testar o conceito e quando estás a testar o conceito não faz sentido estás a investir rios de dinheiro quando não sabes se aquilo vai funcionar. Claro, Por isso, exatamente. eu apercebi-me que ao princípio foi o básico do básico, não é? E depois tu seguramente has de ter evoluído as coisas. Sim, eu fui, ou seja, hoje em dia, atenção, eu tenho muito para evoluir. Tudo bem, mas Há muita coisa para evoluir. Aliás, eu até pedi agora a experiência espanhola. Eu entrei, isto até... Traz-te em pânico. Não, eu entrei... Eu entro no... isto não é? Eu entro no mercado espanhol e eu, na verdade, nem sequer tinha a plataforma traduzida. Agora já tenho, graças a Deus, não é? Mas isso eu também acho que já é um extremo, porque não é... Acho que também não é bom ir a esse extremo. Mas sim, hoje em dia nós temos uma plataforma. Okay. Isto já temos algum volume de processos. A plataforma faz com que isto seja, digamos, automatizado. Possível, faz com que seja possível gerir com poucas pessoas. Pois. Não é? E na verdade, o processo é muito... Quando um agente vem ter comigo e me faz um pedido na plataforma, há uma validação e depois há sempre uma validação mais
forte que é feita na agência desse consultor, porque que eu chamo a validação de fraude, porque eu não tenho forma de saber que o agente A de facto pertence àquela agência e que tem, porque vocês não se esqueçam que no CPCV, e não se esqueçam que os contratos de mediação, o CPCV é feito, não é com o agente, é feito com a agência que tem a licença AMI. Não é? Então existe sempre esta parte da validação de fraude, e isto na verdade é uma grande uma grande oportunidade deste modelo de negócio, porque isto faz com que eu desmaterialize. Na verdade, neste momento, se eu falasse em gíria de colaboradores indiretos, eu já tinha mais de 150 colaboradores indiretos. Claro. Porquê? Porque eu, na verdade, em cada uma das agências eu tenho um parceiro que é o responsável e que faz esta parte da validação de fraude, em que me diz: a Rita existe, a Rita tem este valor a receber, a Rita não tem conta corrente comigo negativa, e o negócio sim é verdade. Okay. Não é simplesmente um PDF que inventaram para aqui. Tiveste que montar isto tudo nessas agências todas? Sim, foi-se montando, exatamente, e depois foi-se fazendo Espetacular. Foi passo a passo. E foste percebendo os problemas, porque cara, ao princípio sim, nem pensavas na fraude. Não. Sim, sim, exatamente. E depois pode mesmo haver casos de fraude, ou seja, isto é aprendizagens, não é só ver um consultor que está mal intencionado numa agência que também está mal intencionada. Nada é perfeito e o modelo claramente ainda vai ter de evoluir muito, mas há aqui uma aprendizagem que depois vamos aprendendo coisas para mitigar estes cenários. Mas então temos sempre essa parte. Todas as agências com quem eu colaboro acabam por ter a Flexity deles, digamos que há um responsável interno que tem a Flexity deles para fazer esta validação de fraude, e depois no final, quando efetivamente é feita a escritura, é a agência que paga para mim por conta do consultor. E isto é muito importante por dois motivos. É muito importante pelos motivos óbvios, para garantir que eu recebo. Tu recebes, claro. E é muito importante também na ótica da disciplina financeira. Porquê? Porque a última coisa que a Flexity quer é ser uma solução de crédito pessoal. Não é nada disso que somos. Certo. Mas e se nós não controlássemos o fluxo, ou seja, se não fosse a agência da Rita que é obrigada a pagar para nós no momento da escritura, havia o risco da Rita receber e depois não me pagar e estar simplesmente a criar aqui um crédito pessoal. Então é muito importante esta triangulação que nós fazemos, que vai dar segurança ao agente, porque o agente connosco, ele está só a antecipar a comissão, ele está a antecipar uma coisa que já lhe é garantida. E até o nosso próprio pressário é feito para soluções de curto prazo, porque nós fomos desenvolvidos para uma realidade de consultor imobiliário que normalmente são pessoas que podem estar num mês com uma dificuldade de tesouraria, mas passado 2 meses, se calhar estão com uma mudança brutal. E a solução é feita para isto. Ou seja, se tu olhares para o que nós cobramos e analisares, a nossa solução é caríssima. Sim. A questão é que a maior parte das pessoas que utilizam o nosso serviço pagam menos a nós mês ou 2 meses. Se tivessem acesso a um produto financeiro normal do que a taxa de montagem. Sim. E é isso, e essa é a questão. Então mas pronto, o ponto é, parte do pagamento ser controlado por uma terceira entidade e não pela pessoa que recebeu o adiantamento é fundamental por essas duas questões, para não se criar um problema financeiro para os consultores imobiliários e ao mesmo tempo para não se criar também o problema deste... Interessante. E onde é que tu queres chegar com a Flexity? Onde é que eu quero chegar? É assim, Quantas pessoas tens? Nós somos 3 pessoas fixos, não é? E depois tenho outsourcing e depois tenho esta rede que eu te disse. O meu objetivo com a Flexity é conseguir chegar a um número interessante de consultores imobiliários. Eu neste momento ainda sou muito pequenino, eu sei, a maioria dos consultores imobiliários não sabem que existe esta ferramenta. O meu objetivo é conseguir chegar cada vez mais a um número grande de consultores imobiliários. É amanhã conseguir, não há motivo para eu não conseguir chegar a todos os consultores imobiliários. Depois, se eles utilizam ou não a ferramenta, é uma coisa. Mas se eles utilizarem ou não, tem que saber que existe. Exatamente. Agora, o meu objetivo é que todos os consultores imobiliários saibam que a partir de agora existe um serviço, como eu dei há bocado naquele exemplo do empresário sem banco. Os consultores imobiliários passam a ter aqui uma solução para responder às necessidades de tesouraria deles de curto prazo, que ela existe. E esse é o grande objetivo. A nível nacional. Espanha, a IAD é um parceiro fantástico também, e eles na verdade levaram-nos para a Espanha, sendo que nós na verdade nem sequer estávamos num caminho de internacionalização, porque eu reconheço que eu não tenho estrutura para isso. Mas como nós trabalhávamos com a IAD Portugal e eles são um grupo internacional, eles levaram-nos para a Espanha, e claro que eu não disse que não, e tem sido uma experiência muito positiva. E estás a agarrar esse desafio?
Estou, claro, não podia dizer que não é? Boa. Não sei se queres passar agora para a overbuilding ou se queres dizer mais alguma coisa da Flexity. Eu acho que nós ficámos bastante esclarecidos sobre o que é o serviço. Eu acho que é bastante interessante. Eu espero que isto também chegue a mais consultores que não conheçam a solução e que possa de facto dar jeito. Na overbuilding, como estávamos a falar há bocado, portanto eu só queria vir aqui depois da Flexity, mas estávamos a falar da parte de armazenamento. Há outros setores? Sim, então eu vou começar por, ou seja, o meu grande objetivo na overbuilding, na realidade, é continuar aqui a seguir a liderança da minha irmã e nós conseguirmos continuar a diversificar o negócio no sentido de crescer cada vez mais a empresa, porque é uma empresa familiar, mesmo muito familiar, e para mim, pelo menos pessoalmente, é muito importante nós conseguirmos crescer a empresa, crescer a estrutura, para conseguirmos profissionalizar mais a empresa. Okay? E este é para mim, pelo menos para mim pessoalmente, este é o meu objetivo a longo prazo. Do ponto de vista da overbuilding, pronto, depois para além dos armazéns, temos uma pequena residência de estudantes, que também está a crescer e também está a correr muito bem. Temos também um projeto que vai iniciar agora e que digamos que na verdade eu não vou chamar um turismo rural porque também não é um hotel, mas acaba por estar ali entre aspas e vai ser um hotel muito focado na saúde e bem-estar. A minha irmã, vocês não saibam, mas ela é completamente, é uma freak de desporto e da saúde e dessas, estão a ver, ou seja, ela é uma freak dessas coisas, então ela tem esta visão. E acho que sim, que faz muito sentido. Sim, sem dúvida. E então essa operação já começou devagarinho, já começámos a montar o puzzle, mas vai ser um grande desafio que vai ser ter esse hotel. Mais esse negócio. Sim. Era isso que eu te ia perguntar. Às vezes eu falo com empresários que defendem que o importante é tu focares toda a energia num único... Sim. E tu falas muito em diversificar. Mas atenção, eu não sei... Não sentes que isso despende mais recursos, mais tempo, mais energia, quando podias estar a fazer só uma coisa e a apostar tudo nessa? Porque é que... Sim, ou seja, eu até já li o The One Thing, que é super agressivo, não é? E eu também sei... E eu já houve várias fases em que tive diferentes mindsets, não é? Por exemplo, quando eu já li o One Thing, eu sei perfeitamente a teoria do Arnold Schwarzenegger, que ele disse que, eu agora vou ser bodybuilder, o homem nem via notícias, só olhava para os braços, e foi. Depois disse que ia ser governador, e só olhava para as notícias e para o estado do país, e eu acho que essa teoria provavelmente está muito certa, e não tenho nada contra ela. O meu percurso foi, eu quando venho para Portugal com a Quick Invest, eu tinha essa mentalidade, 100%, tinha outra coisa que era, eu tinha essa mentalidade, e também tinha muita ansiedade. Então eu dava por mim a trabalhar constantemente em muitas coisas que não valiam nada. Eu tinha uma necessidade quase, por causa desse pensamento de estar focado, de estar sempre a trabalhar naquilo que eu trabalhava muito para coisas que iam para o lixo. Então este meu percurso vem-me ensinando alguma eficiência. E hoje em dia, embora é verdade que são muitas coisas, eu tento sempre ir procurar sinergias. E eu acredito que há mesmo muitas sinergias. Ainda por cima, todos estes negócios estão ligados ao imobiliário. Ainda ontem, foi ontem? Não, ontem. Sim, ainda ontem eu gravei um vídeo com um consultor top da Remax, que eu só conheço por causa da Flexity, a promover os armazéns. E ele é um género de influencer, que já agora é o Vitor Paiva, em Aveiro. E eu ainda ontem, então, ou seja, o que eu tento fazer, e eu não estou a dizer que é o correto, de facto são muitas coisas, de facto às vezes eu também sinto-me um bocadinho overwhelmed e eu acredito que tenho uma boa capacidade de trabalho. Hoje em dia melhor esta questão da eficiência, não está perfeita, mas eu acho que muito, muito melhor, ou seja, normalmente eu hoje em dia quando estou a fazer as coisas é porque, ou seja, não é que vai valer a pena, mas pelo menos vai ser necessário, ok? E isso ajuda muito a conseguir gerir várias coisas e depois é isto de procurar sempre sinergias. Então eu quando estou a trabalhar numa coisa, eu estou sempre a tentar, na verdade, estar a trabalhar no máximo de coisas que eu consigo. Boa. Agora por falar um bocadinho nisso, e também já estamos aqui um bocadinho a acabar, vamos passar aqui um bocadinho para a parte mais pessoal. Tu estavas a falar de às vezes sentir-te um bocadinho overwhelmed. Tu já tens uma filha, vais ter mais duas, e o cão. Sim, exatamente. Muito importante. Como é que tu concilias isto tudo e como é que te vês
no futuro, tu vês-te sempre a trabalhar tanto, vês-te a diminuir o trabalho, eventualmente, ou não? Quais é que É são assim, os teus primeira coisa, eu gosto do Trabalhar. que faço e eu gosto de trabalhar. Não vou dizer que é um hobby sempre, claro que há dias que não me... Mas também há dias que, por exemplo, não me apetece ir fazer surf, ou há dias que não me apetece ir nadar, ou, não é? E são hobbies meus, por isso eu acho que eu acho que vou provavelmente trabalhar e vejo-me a trabalhar sempre. Claro que eu gostava, se tivesse muito sucesso, de conseguir delegar cada vez mais as coisas operacionais e verdadeiramente fazer só as coisas que uma pessoa gosta, não é? E de ter completo controle do seu tempo. Claro que esse é um objetivo que eu acho que quem não tem esse objetivo Está a mentir, é sim. louco. E eu não tenho um problema, que eu não Sim. tenho problema nenhum de delegar. Há pessoas que não conseguem delegar, Sim. eu não tenho esse problema. Por isso para mim, se algum dia eu tiver essas possibilidades, isso é certo. Vou continuar a trabalhar, mas vou só fazer as coisas que verdadeiramente gosto e provavelmente mais estratégicas. Mas a pergunta era como é que eu consigo... Como é que concilias tudo? Olha, agora pai de 3 filhas... Há uma coisa que as pessoas não sabem, eu moro em Aveiro. Pois, eu ia-te perguntar isso, tu não vives em Lisboa. Não, eu moro em Aveiro e isso é uma grande ajuda. Mas foste para lá morar. Fui para lá morar, sim, moro em Aveiro, gosto muito de Aveiro. Porquê é que tomaste essa... Fui para lá por causa da minha mulher e na verdade foi uma decisão um bocado... Foi uma decisão na bolha do Covid, que hoje em dia reconheço um bocado talvez inconsequente. Aliás, eu sofri muito nos primeiros tempos que mudei para lá, porque eu depois tinha equipa em Lisboa. Pois. Não é? Então isso foi um bocado inconsequente, foi uma decisão daquelas meio de Covid. A minha mulher diz-me, olha Diogo, tenho uma boa proposta de trabalho aqui, o que é que tu achas, não sei o quê, e eu do género, nós já estamos aqui isolados e fechados, isto é tudo virtual, isto vai ser tudo virtual, por isso, bora, não faz mal. E não foi nada uma boa decisão, e atenção, isto é um bocado hipócrita que eu vou dizer, eu trabalho muito de casa, não trabalho o meu trabalho também é muito isto, não é? De andar de um lado para o outro, mas eu trabalho muito de casa, mas eu não sou a favor do trabalho em casa. Eu faço, e eu estava a dizer, foi uma decisão inconsequente, eu acho que tem um custo. Mas pronto, mas o ponto era, viver numa cidade como Aveiro permite conciliar muita coisa. Porque eu muitas vezes chego ao final do dia e eu penso mesmo, se eu não estivesse aqui, eu não tinha conseguido fazer estas coisas todas. É impossível, porque eu consigo conciliar muito. Eu consegui pôr a minha filha à escola e se são 5 minutos eu ouvir, já estou fora ao telefone. Ou seja, permite-me fazer tanta coisa, não é? Se eu preciso de ir a algum lado, ou se eu tenho a sorte de ter ali um cliente ou alguma coisa que é nas proximidades, eu consigo num dia fazer montes e montes de coisas, porque é uma cidade, não apanho trânsito, porque é uma cidade de 15 minutos, ou seja, eu tenho a 15 minutos eu estou de tudo, e depois também a localização é boa, porque eu na verdade estou a 45 minutos do Porto, estou a 2 horas e um bocadinho de Lisboa, então a localização também é boa. Claro que eu continuo a vir bastante a Lisboa, também às vezes tenho de ir ao Porto, e então isso, eu acho que o facto de viver numa cidade pequena me ajuda a compensar essas coisas. E depois, esta aprendizagem que eu fiz também, que não era sempre assim, e a minha mulher aí ajudou-me muito, foi, eu hoje em dia eu esforço mesmo para haver algum género de... Não é que eu não esteja sempre on como qualquer empresário, não é? Pois, sim. Não é que eu não esteja sempre on e que se há um WhatsApp, se eu tiver, eu respondo, não é essa a questão. Mas eu, de facto, consigo... Desligar. Não é desligar, mas consigo, estou ali com eles, não é? Sim. E às vezes é verdade, às vezes estou ali com eles e se calhar não estou 100% com eles, mas eu penso, olha, mais vale eu estar agora 50% com vocês sempre e depois estar 100% com vocês um bocadinho, ou do que eu simplesmente, se eu não tivesse esta liberdade disto, eu também não podia estar todo, não estavas todo. Às vezes é uma luta interna comigo e uma grande às vezes é uma luta interna comigo e uma grande frustração, não é? Porque eu estou ali, mas depois às vezes há momentos que eu não estou ali, mas eu depois penso assim, se eu não tivesse também esta liberdade, eu não estaria aqui de certeza. Ou estava preso no trânsito, ou estava sentado no escritório. Não ia sentir esta dor porque não ia estar... Ou seja, não é? Estou eu a trabalhar no meu escritório e estou a ouvir, se calhar, a minha criança, a minha filha acabou de chegar ou qualquer coisa do género. Mas tem que me controlar e tem que trabalhar. Sim, tem as coisas boas, mas sim, quem é empresário nunca... Mas pronto, isto, ou seja, o facto de viver em Aveiro, o facto de ter aprendido esta questão da eficiência, trabalhar, e eu sou uma pessoa bastante, eu tento ser bastante, ou seja, moderado e tento aplicar isso o máximo possível também ao meu moderado, trabalho. em que sentido?
Moderado no sentido de não ficar agarrado ao computador até à meia-noite todos os dias, não é? Ou seja, tem de haver ali um balanço só também. Dia sim, dia não, estou a gozar. Não é dia sim, dia não. Sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Também, no final, isto é uma maratona. Claro. E por isso tens sempre coisas para fazer, a verdade exatamente, é essa. Uma pessoa tem sempre coisas para fazer e tem de se regrar. Pronto, e como é que é o teu dia-a-dia com tantos projetos diferentes? Tu vens a Lisboa todas as semanas, como é que é um bocadinho a tua rotina? Imagina, há muito aquela coisa da high performance, tu tens essas filosofias, tu absorves este tipo de conhecimento da internet, tens mentores, ou não ligas nenhuma a isto e simplesmente fazes a tua vida da maneira que tu achas que deves fazer? Não, é assim, eu não tomas banhos gelados? A minha irmã sabe essas coisas todas, ok? Já tentei isso tudo, não sou grande fã do banho gelado, mas sim, isso na realidade. Depois há muitas coisas que eu também acho engraçado, que é, por exemplo, estas tendências, normalmente elas começaram sempre num sítio e normalmente não foi em Portugal. Então, muitas destas coisas, eu já são 10 anos que eu estou cá, mas os banhos gelados era em Inglaterra que eu fazia. Com os meus amigos ingleses diziam, tens sempre de manhã o duche gelado, antes de saíres. E agora é que está a chegar cá e tu, tipo... Não, mas eu não sou grande apologista, mas... Não sou grande apologista, eu acho que faz muito bem, acredito que sim. Comigo, pessoalmente, não funciona, depois fico cheio de frio o dia todo. E sei que depois há técnicas para isso não acontecer, mas honestamente não tenho a pachorra para essas coisas. E a maior parte das pessoas que eu vejo também faz aquilo durante 1 ano ou 2 anos e depois morre. E eu estava a dizer, eu sou mais pela moderação, vou tentando manter as coisas a longo. Agora, o ponto é, se eu tenho mentores, eu não tenho mentores na palavra técnica ou conhecimento de mentor. Agora, eu tenho a sorte de, aqui muito por causa da Flexity, eu vou conhecendo muitas pessoas de muito sucesso. E, obviamente, não são todos, porque eu também não sou aquela pessoa que só por uma pessoa ter sucesso é a última Coca-Cola do deserto. Já vi suficientes pessoas de sucesso para, pelo menos na minha cabeça, achar que isso não é verdade. Mas há pessoas que são mesmo incríveis. Sim. E que são mesmo fantásticas e que eu olho, estas pessoas são mesmo espetaculares. E na verdade eu vou tentando replicar um bocadinho, ou seja, vou tentando beber um bocadinho do que eu vejo essas pessoas a fazer. Agora, se tu me perguntas, já houve alturas na minha vida em que eu fui super espiritual, em que eu li imenso sobre essas coisas. Já houve alturas na minha vida em que eu tive muito essa fase, em que eu estava muito a ler e a buscar. Hoje em dia eu tento que as coisas fluam um bocado mais. Obviamente eu concentro-me, obviamente eu tenho as minhas rotinas. Perguntavas como é que a minha vida é uma vida normal, ou seja, de manhã acordo, tento sempre ir pôr a minha filha à escola. Nem sempre dá, porque nem sempre estou lá em Aveiro, tento sempre ir pôr a minha filha à escola. Depois, ou seja, começo a trabalhar como não é? Começo a trabalhar, se estiver em casa, a minha rotina é muito normal, é como se eu estivesse num escritório, não é? E depois o que eu tento fazer é tento conciliar as coisas. Por exemplo, hoje vim a Lisboa, já cheguei ontem à noite, e tento conciliar tudo o que eu tive que fazer. Eu hoje e amanhã estou em Lisboa, a semana passada também me aconteceu a mesma coisa, e depois há semanas que não venho, há outras semanas que venho muitos dias, e pronto. E às vezes trago a família toda atrás, às vezes venho só sozinho, agora é o caso de vir sozinho, e vou gerindo as coisas assim. E depois quando fico cá, ponto importante, obviamente tenho grande facilidade, porque os meus pais estão cá, a minha irmã está cá, fico em casa dos meus pais, ou fico em casa da minha irmã. Como temos uma relação muito próxima, isso para mim não é todo um desconforto, pelo contrário, eu gosto. E quando trago a família toda atrás, também é exatamente a mesma realidade, e ficam todos em casa dos meus pais ou em casa da minha irmã, e pronto, e vou gerindo as coisas assim. Boa, espetacular. Eu tinha aqui mais uma pergunta para te fazer. Queria te perguntar como é que tu vês o futuro do mercado imobiliário em Portugal nos próximos anos, especialmente no que diz respeito à digitalização dos processos. Esta pergunta ficou aqui um bocadinho perdida, porque era para ter sido antes da parte pessoal, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que tu és uma pessoa muito ligada à inovação e gostava de ouvir a tua opinião em relação a isso. Tu vês isto com bons olhos ou achas que, de facto, este mercado tão tradicional vai continuar durante muito tempo ainda? Porque há uma série de empresas agora que propõem uma série de coisas e... Eu acho que é assim, a minha... ou seja, quando falamos no mercado imobiliário e digamos o futuro, eu agora vou começar pela parte da mediação, não é? Especificamente falando de mediação. E eu já foi há 3 anos atrás, eu vou pegar nisto
eu fui há 3 anos atrás que eu fui ao Emociona-te, tu também fostes lá, também eras lá uma das, digamos, das mesas redondas, e na altura, o blockchain era já amanhã, não é? As transações em Bitcoin era já amanhã, e era tudo já amanhã. E eu até me era lembro ontem, que na altura era ontem. Era ontem. E eu até me lembro que eu no final eu disse, olha, a coisa mais relevante, na minha opinião, que vai acontecer nos próximos tempos, e agora modéstia à parte, está mesmo a acontecer, eu disse, talvez não tanto inovação, mais mudança, vai ser a entrada de jovens altamente qualificados no setor imobiliário. E isso vai mudar o tecido do imobiliário brutalmente. E pronto, e isso está a acontecer. E eu acho que depois são estes jovens e esta nova forma de ver o setor que vão acabar por profissionalizar, transformar e trazer as inovações que nós ainda não falamos. Todas as outras inovações, isto do blockchain, isso não morreu. Só que são processos muito lentos. Passaram 3 anos, eu não vou dizer que não aconteceu nada, porque há pessoas que estão por trás, sangue, suor e lágrimas, a batalhar para as coisas acontecerem. E está a haver progressos. Mas são progressos para chegarem ao dia-a-dia corriqueiro. Vai demorar anos. E eu há bocado eu peguei no exemplo da Flexity, que também é uma inovação e que também demora anos a ir a qualquer lado. E eu, há 2 semanas atrás, só para termos uma ideia de como é que isto da inovação é, porque o caminho da inovação não só é complicado, ou seja, complexo, como é preciso preparar muitas peças de vários pequenos puzzles para chegarmos àquela ideia final que é o que nós pensamos. No caso do blockchain, nós na nossa cabeça, o que é que estamos a pensar? Amanhã as transações é tudo assim. Sim. E todos receberam dinheiro, é tudo assim, não é? Mas para isto acontecer há tantas outras pequenas coisas que vão ter... Primeiro, olha, os dados têm de estar corretos, ou seja, tantas coisas no caminho que vão ter de acontecer. E o meu ponto é, esta evolução, e quando tu me perguntas o que é o futuro vai ser o consolidar destas tendências. Mas a mudança que para mim faz a maior mudança, a maior diferença é esta questão do tecido mudar. E isso vai mesmo ter impactos, eu acho, drásticos. Sim. Porque eles vão ver as coisas como tu e eu não vimos. Certo. Eles vão ver coisas diferentes. Eu acredito que eles vão trazer mesmo inovações que ainda não estão sequer em percurso e eles vão das trazer. O resto e a inovação do setor vai ser o consolidar do que já existe. E com isso eu vou pegar no exemplo que foi há 2 semanas atrás, eu tomei o pequeno almoço com o David Rufino da Photobooking, que eu acho que, pronto, aqui o que eles fazem, também não querendo cometer nenhum erro, eles fazem muitas fotografias dos imóveis. E ele já tem isto há muito tempo. E também é uma daquelas pessoas que está aqui a batalhar, a empresa dele é altamente inovadora. Para tu teres uma noção da dificuldade da inovação, ele no início, quando as pessoas ainda tiravam fotografias com máquinas e algumas máquinas nas agências e depois não sei, ele no início ia àquelas reuniões de agentes e ele oferecia, ele sorteava, ele ia a cada reunião, ele contou-me isto, ele sorteava, ele ia à reunião e sorteava 10, pegava e atirava 10 agentes, vocês vão ter reportagem fotográfica completa do vosso imóvel completamente gratuito. Sabes o que é que acontecia? Ninguém reclamava o prémio. Ninguém queria. E eu vejo isso também na Flexi. E depois agora, quando falo, eu vejo isso na Flexi no sentido em que, para mim é óbvio, é igual a dizer que os empresários não têm bancos. E eu hoje em dia ainda tenho muita gente que diz, nós não queremos isso. Eu digo, ok, está tudo certo, é um percurso. E o ponto é, o que é que eu acho que vai ser o futuro? O futuro vai ser o consolidar de muitas coisas que nós já conhecemos. E isto do blockchain, eu acho que vai demorar mesmo muito tempo, mas acho que sim, que vai ser uma realidade. A inteligência artificial, que já cá está, já existe há 20 anos, eu acho que sim, que vai acho que sim, vai acelerar o processo. Essa sim já está presente, sim, vai acelerar o processo, vai nos ajudar a ser muito mais eficientes, se bem utilizada, não é? Vai nos permitir a vocês serem muito mais eficientes, a mim também ser muito mais eficiente. E acho que é isso, acho que nessa parte do setor, acho que é isso, é a consolidação destas chavões que já temos, sendo que vão demorar tempo. E a grande mudança acho que é isto dos jovens. E esses vão trazer coisas que eu não consigo sequer prever e alterações. Acho eu. Porque quando forem muitos. Depois, setor imobiliário mais abrangido, não é? Aqui fala-se muito por exemplo, da construção, não é? Fala-se muito dos materiais da construção. Material, não é? Porque as pessoas gostam de falar do que é mesmo sexy, do que vende. Agora, eu não domino o setor da construção, mas o que eu acho que deve já estar a acontecer, uma coisa com muito maior impacto, muito mais relevância, que vai ser provavelmente os processos que eles utilizam na gestão das equipas. Porque quem é que aqui nunca trabalhou com uma pequena empresa de construção ou grande
e não viu que aquilo era uma loucura, não é? E então essa é uma parte, claramente, que eu sei que eles estão a inovar, e eu sei que eles não se fala tanto porque não é tão sexy, sim, não é sexy, tão apelativo. mas isso eu acho que vai ser uma grande transformação. E depois no setor imobiliário como um todo, a habitação, eu acho que isto é um bocado... eu acho que agora com a trajetória política que está a ser dada, acho que infelizmente para alguns, felizmente para muitos, acho que o preço da habitação vai tender a estabilizar. Provavelmente vai sempre aumentar, e é natural que assim o seja, não é? Porque, até por questões de inflação, custo de mão de obra, todos nós queremos que as pessoas recebam mais, não é? Claro. Queremos salários mais altos, também queremos salário mais alto para o pedreiro e para o servente, não é só para alguns, não é? Por isso é normal que o preço continue, mas acho que isso, se esta tendência for mantida, acho que o preço vai estabilizar. Acho que a habitação provavelmente vai continuar muito forte, e se isso acontecer, saudável, porque se isso não acontecesse, os preços às tantas iam chegar a tal patamar que depois pode criar outro tipo de problemas, não é? Já temos os ocupas, e isso iria escalar de uma forma brutal, e também ninguém quer esse tipo de situações. Por isso acho que isso é muito positivo, vai haver muito mais construção, vai haver a questão dos empreendimentos, que é uma grande oportunidade para a Flexity, porque uma grande parte do setor imobiliário em que eles só recebem comissão não está preparado para este novo desafio, que é de repente receber a 2 anos, 3 anos. E então isso é uma grande oportunidade para a Flexity. Nós já estamos a trabalhar num piloto com o Sim Group, com a Remax Sim Group, para adiantar as comissões assim a longo prazo, que obviamente o pressário tem de ser completamente diferente, mas acho que isso vai ser, porque amanhã o mercado vai ter uma grande cota de empreendimentos novos, e é preciso que todos os consultores estejam interessados em trabalhar esse produto. Certo. E nesta ótica de só sucesso, estás a dizer às pessoas que vão receber daqui a 3 anos... De motivar, sem dúvida. Então isso vai ser muito... Acho que isso vai ser importante. Depois também na ótica de aqui mesmo a longo prazo, sabes que há uma teoria que não vai haver lojas. Há uma teoria que é no futuro não há loja, a malta compra tudo online. Se calhar é verdade. Eu pessoalmente... Achas que a oportunidade vai ser as lojas? Não sei se a oportunidade vai ser as lojas. O que eu acho é que as lojas vão continuar a existir, e na minha cabeça, na minha percepção, pode acontecer um dia ser mais caro ir à loja do que comprar online. Isso já acontece muito, mas eu estou a falar mesmo da mesma marca. E eu acredito que isso se calhar possa ser uma realidade. Mas estamos a falar a muito longo prazo, porque é tudo uma experiência. Os escritórios aí é que pode haver na minha opinião, talvez uma pequena alteração a importância da localização. Não sei, mas se efetivamente as infraestruturas começarem a melhorar, o trabalho híbrido, obviamente, sejamos ou não a favor, ficou para ficar. Veio para ficar, não é? Sim. E pode acontecer aqui uma pequena alteração na ótica dos escritórios, da localização, perder tanto a importância para muitos escritórios. Obviamente depende sempre do tipo de escritório e do tipo de serviço que estás a vender. Boa, espero que tenham tomado notas aqui da fotografia. Mas pronto, não sei, mas lá está, isto é mesmo muito longo prazo. Daqui a uns anos estamos cá outra vez para validar. Diogo, muito obrigada. Diz-me só onde é que as pessoas podem encontrar informação sobre a Flexity. As pessoas, os consultores, obviamente. Sim, olha, obviamente, nós temos há um site, não é? Flexity.pt. Flexity, Flexty. Exatamente. Flexity.pt. E aí é onde podem encontrar toda a informação e as nossas redes sociais. E a partir dali conseguem entrar em contato convosco e pedir... Tanto os consultores como os donos das agências conseguem tudo. Mesmo que sejam de agências onde vocês não estão, como é que isso funciona? Imagina que são agências com as quais vocês ainda não trabalham. Isso vai ser muito interessante até no caso dos empreendimentos agora, que é... se há um consultor que vem ter connosco de uma agência com quem nós não trabalhamos, o que é preciso fazer para... Ou seja, tens de desenvolver o processo com aquela agência. Sim, mas é uma coisa muito rápida. O que nós aí tentamos explicar ao consultor é, olha, nós ainda não estamos a trabalhar, se nos puderes passar o contacto, ou melhor, explicares que nós existimos e a mais-valia do serviço, não porque seja preguiçoso, mas simplesmente porque acho que é muito mais... A mensagem é muito mais bem transmitida por o utilizador do serviço a explicar ao dono da agência, isto é útil para mim por A, B, C, do que eu a ligar a vender o meu peixe, não é? Claro. E por isso tentamos fazer isso. Obviamente, se tudo correr bem, é uma questão muito... Eu normalmente tento pelo menos haver uma reunião presencial, dado o tipo de serviço que é, mas se tudo correr bem, muitas vezes as coisas podem ser totalmente virtuais, não é? Assinamos os protocolos, o serviço passa a estar disponível. Rápida. E é uma coisa rápida. Ok, boa. Depende da vontade do dono dessa agência, Exato. mas é uma coisa que pode ser feita no mesmo dia. Então aqui estamos a apelar aos donos das agências, não é? Exatamente, claro. Boa. Diogo, olha, temos aqui um presente, já acabámos, acho que correu super bem. Tens muito uma obrigado. t-shirt da bateria. Obrigado. Tens um boné da bateria. Então acho que foi interessante. Acho que foi espetacular.
tu mostraste realmente que és um miúdo espetacular. Miúdo que já não é assim tão miúdo. Já estás com 35 anos, mas ainda assim tens um percurso espetacular. Foi muito engraçado perceber as voltas que deste até chegares aqui, que eu acho que é sempre giro perceber a pessoa que está por trás da empresa, não é? E foi muito engraçado perceber esta parte da dislexia, o que é que mudou em ti, o que é que fez com que tu se calhar corresses mais atrás e és de facto uma pessoa, do pouco que eu conheço, a quem eu reconheço de facto essa capacidade de persistência e de ir atrás e tenho visto o esforço que tu tens feito para comunicar a Flexity, para implementares em mais empresas, em mais agências. Agora já estás em Espanha e provavelmente vais por aí fora e desejo-te os maiores sucessos. Deus te ouça, sim. Estás de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Obrigada por teres assistido a este episódio do Conversas de um Raio. Espero que tenha sido útil e inspirador para o teu percurso. Se gostaste, não te esqueças de seguir o podcast na tua plataforma preferida e ativar as notificações clicando na campainha. Aproveita também para deixar uma avaliação de 5 estrelas ou um comentário. Isso ajuda-nos a crescer e trazer-te ainda mais conteúdo de qualidade. Até ao próximo episódio!